Irmãos, eu vim decidido pregar em Efésios, capítulo 2, mas cheguei aqui, me incomodei, vou pregar em Atos, capítulo 16. Então, eu vou continuar o assunto salvação na próxima quarta-feira. Hoje eu queria pensar com os irmãos em Atos 16, e eu queria pensar um pouco sobre as características de uma pessoa avivada pelo Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Nós faremos a leitura do versículo 1 ao 3. Você que está com Bíblia, acompanha na sua. Caso não tenha, também está projetado aqui o texto, tá bom? Diz assim a palavra do nosso Deus. Chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de um pai grego. Deles davam bom testemunho os irmãos de Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso circuncidou-o por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos eles sabiam que o seu pai era grego. Senhor, fale aos nossos corações mais uma vez essa noite. É assim que nós te pedimos, porque esse é o desejo dos nossos corações. Em nome de Jesus Cristo, amém. Lendo um livro chamado Por que Tardo o Pleno Avivamento, escrito por Leonardo Riverhill, ele disse que nós vivemos em uma época onde o maior índice de pessoas frequenta as igrejas evangélicas, mas com o mais baixo índice de espiritualidade de todos os tempos. Muita gente dentro da igreja, muita gente ouvindo a palavra, mas muita gente com índice de espiritualidade muito baixo. Essa frase faz referência a uma igreja que cresceu na sua horizontalidade, mas não cresceu em profundidade. Faz referência a uma igreja que cresceu numericamente, mas também faz referência a uma igreja que não cresceu espiritualmente. Nós estamos vivendo em um tempo de muitos escândalos na igreja evangélica brasileira. O grupo de pessoas que deveriam nos representar, as autoridades evangélicas da nossa nação, tem feito um desfavor para o avanço do evangelho considerável. Escândalos de deputados que mandam matar, pastores que mandam matar, de pessoas que se corrompem, que vendem, que são presas, virou moda na nossa nação. E isso tem atingido o evangelho de forma bruta, irmãos. Na penúltima passeata LGBT em São Paulo, foi filmado um jovem com uma grande placa na mão, estendida para o alto, dizendo: menos pastores e mais professores. Ora, tanta frase, tanta pessoa que poderia ter sido evidenciada, mas olharam justamente para os pastores, porque a imagem da igreja evangélica aos olhos dos ímpios das nossas nações, ela é péssima, irmãos. E nós precisamos reconstruir a nossa imagem a partir de um compromisso nosso com Deus. Por isso, características de um discípulo avivado, porque eu acredito que a solução disso tudo é justamente nós voltarmos a entregar a nossa vida ao controle do Espírito Santo, para que Ele ande através de nós e para que nós vivamos através dele. O texto hoje lido, no capítulo 16, faz menção a um rapaz chamado Timóteo. A Bíblia Sagrada vai nos mostrar que dos 27 livros do Novo Testamento, 12 livros são usados para fazer referência ao jovem Timóteo. Não somente para falar da sua existência, mas da sua relevância no reino de Deus. Obrigado, Bruno. Da sua relevância no reino de Deus.
A Bíblia Sagrada vai nos mostrar que Timóteo é a única pessoa que recebe 2 cartas. Não tem outra pessoa na Bíblia que recebe cartas, pelo menos 2, a não ser Timóteo. 1ª e 2ª Timóteo. Timóteo foi o pastor da grande igreja de Éfeso, a maior igreja da sua época, uma igreja muito relevante, que pastoreou aquela igreja, que também o apóstolo Paulo tinha pastoreado, e também João, o grande apóstolo do amor, tinha pastoreado. Um cara de renome, verdadeiramente. E os estudiosos ainda chegam a afirmar que quando Paulo chega nessa cidade, Timóteo tem entre 18 e 22 anos de idade. É um menino. Mas você vai perceber que Timóteo é um menino que se destaca de forma expressiva por causa do seu grande compromisso com Deus. Dito isso, eu queria que você pensasse comigo nesses 3 versículos, que vai nos fornecer algumas lições importantes dentro dessa temática. Então, o versículo número 1 diz: chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo. Vamos parar para começar a compreender essa lição. Timóteo, ele é reconhecido a partir das suas qualificações espirituais e não das suas qualificações profissionais. O texto diz que quando Paulo chega, havia ali um discípulo chamado Timóteo. Perceba que a palavra discípulo vem antes da referência de Timóteo. Timóteo faz referência à sua identidade terrena, o nome que ele recebeu dos seus pais. Discípulo faz referência à sua identidade espiritual, demonstra aquilo que ele é em Deus. Antes do historiador, que era atento, o historiador Lucas, escrever e dizer quem era Timóteo, disse quem Timóteo era em Deus. Havia ali um discípulo. Perceba que o texto não diz havia ali um crente. Não. Porque crente, todos aqueles que creem em alguma coisa é crente. Inclusive a Bíblia diz que o diabo ele também é crente. Ele crê que treme, mas a fé do diabo não vai o conduzir ao céu. E quem crê da forma que o diabo crê, ao ponto de acreditar que Deus existe e não obedecer, tem uma fé igualzinha do inimigo. Por isso o texto sagrado está dizendo que havia ali um discípulo. Não um evangélico. Não evangélico. Porque ser evangélico na nossa nação hoje é moda. Qualquer pessoa torna-se evangélico. Não havia ali um cristão, porque esse nome, na comunidade atual, na sociedade atual, ele é muito difícil de se entender. Porque os católicos romanos são chamados de quê? De cristãos. Os espíritas kardecistas também são chamados de quê? De cristãos. E os evangélicos também são chamados de cristãos. Mas a Bíblia é enfática em nos chamar de discípulos. Foi para isso que Jesus Cristo nos chamou. Reproduzir a sua vida. O que é um discípulo de Cristo? É alguém que busca reproduzir quem Cristo é. Então, quando a Bíblia diz que havia ali um discípulo, então havia ali um imitador de Cristo. Quem são discípulos à luz da Bíblia? A Bíblia traz algumas características do discípulo. João capítulo 13, versículo 33, diz que vocês serão reconhecidos como os meus discípulos se vocês tiverdes amor uns pelos outros. Amor é a expressão máxima do caráter de Deus. Se nós quisermos nos parecer com Cristo, então temos que aprender a amar. Mas Lucas capítulo 14, versículo 33, nos mostra uma segunda característica de alguém que é discípulo. Lucas diz: aquele que dentre vós não renunciar tudo quanto tem, esse não pode ser o meu discípulo. Então, se eu aprendi a amar, e se eu aprendi a renunciar, eu me encaixo literalmente na qualificação de discípulo de Cristo. Quando Lucas diz que Timóteo é discípulo, ele entende que Timóteo amava. Quando Lucas diz que Timóteo era discípulo, ele entende que Timóteo renunciou. O quê? Tudo aquilo contrário à vontade de Deus. Por isso,
Lucas diz, ele é discípulo, primeiro lugar. Como é que as pessoas nos reconhecem? O advogado, o funcionário público, esse é o empresário. Não, essa daqui é a universitária. E aí nós vamos sendo reconhecidos a partir do que esse mundo valoriza. Mas está errado. O mundo deveria olhar para nós e dizer assim, cara, ali tem um servo de Deus, um discípulo. Ah, ele é acadêmico, ele é universitário. Detalhe. Por quê? Porque o que deveria ser mais latente em nós, deveria ser o nosso compromisso com Deus. Eu lembro-me ainda que 3 anos atrás, mais ou menos, ou 2 anos, eu estava passando na Cônigo João Lima. E ali topei com um colega de infância. Jogava bola com a gente e conversava muito conosco. E eu o vi de longe depois de muito, muito tempo. E quando eu o vi, eu falei, Leandro, Leandro. E ele parou. Eu falei, cara, que bom te ver. Ele falou, Leandro não, doutor Leandro. O cara tinha virado médico, tinha se formado, nem sei se tinha feito doutorado. Mas ele disse, doutor Leandro. Eu fiquei frustrado muito, porque eu corri para abraçá-lo, para conversar e bater um papo, mas ali acabou o desejo do diálogo. Então eu cumprimentei ele, tá bom, doutor? Tchau. E saí um pouco chateado. Mas depois das minhas reflexões, eu fiquei lembrando de uma coisa. Pessoas deste mundo vão querer ser reconhecidas a partir do que esse mundo valoriza. É por isso que as pessoas fazem questão de colocar os seus títulos, as suas finanças, as suas posses, os seus estudos, aquilo que tem, o patrimônio que acumulou, porque é isso que esse mundo valoriza. Agora, isso que esse mundo valoriza não tem nenhum valor no céu, porque nós não vamos levar para o céu os nossos títulos. Nós não vamos levar para o céu os nossos recursos. Nós não vamos levar para o céu aquilo que nós achamos ser importante aqui. O céu é um lugar para pessoas que são reconhecidas primeiramente a partir do que é para Deus e não do que tem na terra. Discípulo, como é que nós estamos sendo conhecidos, irmãos? Sim, a igreja evangélica brasileira está mal, mas nós, pessoalmente, como é que os nossos familiares estão olhando para nós? Como é que os nossos vizinhos estão olhando para nós? Como é que os nossos colegas de aula estão olhando para nós? Essa é a primeira grande característica de uma pessoa avivada. Alguém que, em primeiro lugar, é reconhecido pelo que é para Deus. Amém, irmãos? O texto continua e diz, havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de um pai grego. O nome de Timóteo significa aquele que honra a Deus. Você vai perceber que o nome dele não é uma contradição da sua conduta. Tudo que a Bíblia fala sobre esse menino fala justamente sobre o como ele conseguiu honrar a Deus através da sua vida. Mas agora Lucas diz que quando ele chegou ali, ele era filho, referência paterna, de uma mãe judia, convertida ao cristianismo, portanto crente em Deus, mas o pai de Timóteo, ele era grego. E não são poucos aqueles que afirmam aquilo que também acredito, que o pai de Timóteo era descrente. Porque se fosse crente, Lucas também tinha colocado aqui, mãe crente e pai crente. Então nós conseguimos agora compreender que Timóteo é discípulo, apesar das complexidades do seu lar. Quando a Bíblia diz que a mãe dele é crente e o pai não é, nós percebemos um lar de julgo desigual. Literalmente. Por ser um lar de julgo desigual, nós conseguiríamos encontrar uma série de complicações. Por exemplo, a mãe de Timóteo tem a sua vida pautada na teologia, na Bíblia. O pai de Timóteo, por ser grego, tem a sua vida pautada na filosofia. Os gregos veneravam a filosofia. A mãe de Timóteo, por ser crente, tem como referência da sua vida Cristo.
O pai de Timóteo tem como referência da sua vida Sócrates, Aristóteles, Platão e assim como os outros filósofos daquela época. A mãe de Timóteo, por ser crente, ela vai ao templo para adorar o Senhor. O pai de Timóteo, por ser descrente, provavelmente estaria nos bares. A mãe de Timóteo toma ceia do Senhor. O pai de Timóteo toma São João da Barra. Percebe? Agora, vamos ampliar um pouco o entendimento. A psicologia diz que o rapazinho, o menininho, tem como primeira referência da sua vida o pai, não a mãe. O pai, isso é um dado da psicologia. Ele se referencia no pai, na figura masculina. Agora, mesmo dentro dessa tanto de complicação, Timóteo conseguiu se espelhar na fé da mãe e servir a Cristo. E isso me encanta. E eu fico me perguntando por quê? Se o ambiente era favorável para Timóteo seguir os passos do pai, por que ele decidiu ser cristão, ser discípulo, seguir os passos da mãe? E a resposta que eu encontro, irmão, é só uma. Timóteo decidiu. Timóteo fez o que a maioria das pessoas dentro das igrejas precisam fazer. Tomar uma decisão firme em sua vida de servir a Cristo, apesar das adversidades que o cercam. Sim, o lar de Timóteo não era bom, era ruim, mas ele falou, não importa, eu decidi servir a Cristo. O pai de Timóteo oferecia para ele um péssimo modelo, mas ele falou, não importa, o meu modelo é Cristo. O que nós vamos fazer nesse tempo inteiro de escândalos da igreja evangélica? É simples, nós vamos olhar para isso como resultado do que Cristo já havia nos profetizado. No fim dos tempos, os homens iam de mal a pior. Mas nós nunca nos referenciamos em um homem, porque o homem nunca vai conseguir ser uma referência plena para ninguém. O nosso modelo da Bíblia sempre foi, será e continuará sendo Jesus Cristo, nosso Senhor. Tomou uma decisão, irmãos. Decida na sua vida. Você vai viver um ambiente às vezes tenso. A concorrência do mundo para poder roubar você da fé vai ser grande. O diabo vai lutar e fazer tudo o que tiver a seu alcance para roubar a fé do seu coração. Mas você tem que fazer como Timóteo, tomar uma decisão. O cara que eu gosto muito de pensar em decisão é Daniel, capítulo 1, versículo 8. Um adolescente, não era nem um jovem como Timóteo, não. Era um adolescente. Foi sequestrado e levado à Babilônia. No capítulo 1, a Bíblia diz que o rei da época queria então que eles comessem a iguaria do rei, que era um ato de idolatria, porque as comidas eram sacrificadas às suas entidades. E aquele menino, a Bíblia diz, versículo 8, que Daniel decidiu firmemente em seu coração não se contaminar com as iguarias do rei. O menino. E eu me pergunto, uai, ninguém foi com Daniel, com exceto dos seus 3 amigos. Mas Daniel decidiu. Daniel mudou de nacionalidade. Daniel mudou de cultura. Daniel mudou de geografia. Mas Daniel não mudou de princípios. Daniel não é camaleão. Ele não veste uma roupa nova de acordo com o ambiente, de acordo com as pessoas que o cercam. Daniel era servo de Deus lá em Israel. E Daniel é servo de Deus na Babilônia. Tomou uma decisão. Essa tem sido a minha oração, para que você seja reconhecido como servo. Em todo lugar, lá no seu trabalho, onde você estiver. Sabe, irmão, coisa bonita. Daniel podia correr risco de morrer. Mas quem decidiu, decidiu. Daniel poderia correr o risco de perder todos os amigos. Mas quem decidiu, decidiu. Sabe? Nós temos que ser assim, irmãos. Tome decisões acerca de Cristo. Talvez você precise tomar uma decisão para abrir mão de alguma coisa que atrapalha o seu desenvolvimento de fé. Talvez você precise romper com alguma postura, algum comportamento, alguma amizade. Você precisa pensar sobre isso. Então a segunda característica é essa, tá bom? Terceira coisa que eu quero trabalhar com os irmãos. Versículo de número 2. O texto diz assim: dele, referindo-se a Timóteo, davam bom testemunho os irmãos de Listra e Icônio.
Terceira questão. Timóteo era um menino de excelente reputação. 2 províncias romanas. Lucas diz, olha, eu cheguei lá, perguntei quem era Timóteo, e de repente eu passando, e o povo de Listra, de Icônio, tinha uma coisa para falar de Timóteo. Dava bom testemunho. Em outras versões, falavam bem de Timóteo. Falavam bem. Eu imagino que Timóteo era aquele rapaz solteiro dentro da igreja que todo pai o queria como genro. Timóteo passando por lá e o pai dizendo, Deus, minha filha, olhe para Timóteo, pare de olhar para aquele negócio lá. O Timóteo é um menino de boa reputação, Timóteo é compromissado com Deus, olhe para Timóteo. E tem pai que diz que os filhos têm dedo podre, né? Olha aquela história da mãe, o filho começou a namorar e disse, mãe, eu vou lhe apresentar minha namorada. E mãe preocupada, né? Aí tem 3 moças lá, né? Em pé. E ele falou, olha lá, mãe, ela está lá. A senhora sabe qual é das 3? A mãe falou, eu sei, é a do meio. Aí ele, mãe, como é que a senhora acertou? Porque aquela foi a que eu menos gostei. Geralmente é assim, né? As escolhas dos filhos. É quem os pais menos gostam. Agora o texto diz, irmãos, que o povo falava bem de Timóteo. Falar bem faz referência à reputação que ele tem. A sua reputação pode ser má ou a sua reputação pode ser boa. Eu costumo definir reputação como sendo a imagem que nós construímos de nós mesmos aos olhos das pessoas com quem nós convivemos. A partir das nossas ações e a partir das nossas decisões. A sua reputação é o resultado das suas escolhas. Percebe? A questão é, o que as pessoas estão falando a nosso respeito? Eu fiz essa enquete domingo passado em uma igreja. Porque aqui na igreja que eu pastorei, assim que cheguei, tinha um jovem que passou por aqui, né? E foi embora muito rápido, graças a Deus. E aí ele começou a namorar com a moça, depois de alguns meses ela estava igual machixe. Sabe o que é machixe? É um bichinho que tem chifre por todo lado, né? Depois de algum tempo ele começou a namorar com outra. E aí deu a mesma coisa, né? Tá bom. Aí eu fiquei assim, aquela ira santa, né? E de repente uma irmã me ligou e disse, pastor, tem um rapaz na sua igreja que ele está querendo namorar com a minha filha está começando um namoro com ele, mas aqui em casa nós temos um acordo. O namoro tem que ser pautado no nosso consentimento. E aí eu acho que não tem ninguém melhor para conhecer as suas ovelhas do que o pastor. O que o senhor me diz desse rapaz? Aí eu chego e mordi o beijo, falei, agora eu me vingo, não perdo a oportunidade. Eu falei, irmã, eu vou falar para a senhora, se eu tivesse uma filha, moça, solteira, na idade de namorar, esse rapaz seria o último rapaz da Boa Nova que eu gostaria com quem ela namorasse. Não, melhor, vamos ampliar, irmão. Da Boa Nova não, das igrejas batistas de Araguaína inteira. Esse seria o último. Aí ela falou, obrigado, pastor, por sua sinceridade. Eu entendi o recado. Contou para o rapaz, demorou um dia, o rapaz chegou na igreja irado comigo. O senhor jogou areia no meu negócio, né? Falei, não, cara, não joguei areia, não. Eu só falei. E se eu tivesse uma filha, eu não deixava mesmo você namorar com ela. Você não está entendendo? Não foi brincadeira. Eu não queria. Aí ele pegou, ficou chateado, foi embora para outra igreja. E depois de 3 meses, o pastor de lá me ligou dizendo, recebe de volta. Eu falei, quero não. Fica por aí. Pensando nessa ilustração, eu te pergunto. Se as pessoas perguntassem alguma coisa a seu respeito, se a pessoa perguntasse sobre você, o que ele iria falar? Se alguém viesse a mim dizendo, pastor, eu queria abrir o meu coração para a irmã fulana, o que você me diz? Falei, irmão, caloteira. Ih, irmão, fuxiqueiro, não conta não, pelo amor de Deus. O que eu ia falar? Se você fosse para ser afiado, ser um afiador de alguém, e alguém ligasse perguntando, o que você diria?
a respeito de outra pessoa. Quando Paulo escreve a carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 12, ele diz: Timóteo, não despreze a tua mocidade, mas torna-te um padrão dos fiéis, no amor, na fé, no procedimento e na pureza. Olha, um padrão. Esse deveria ser o nosso modelo para essa sociedade ímpia. Cristo é o modelo da igreja para que a igreja se tornasse um modelo para o mundo perdido. Timóteo era um menino de boa reputação. Todo mundo falava bem dele. Eu quero que sugerir você que depois você pergunte um amigo de verdade, diga assim: irmão, o que as pessoas estão falando de mim mesmo? Pergunte assim mesmo, de verdade, sabe? O senhor é meu amigo, o que as pessoas estão dizendo a meu respeito? Aí nós vamos descobrir qual é a reputação que nós estamos tendo. Amém, irmãos? Um chambari, mas é assim mesmo, né? É a palavra, né? Então, quarta característica, eu quero trabalhar com os irmãos. Versículo 3. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia. Vamos parar por aqui? Timóteo teve sabedoria para escolher pessoas certas para se fazer seu companheiro. Paulo é um pastor visionário. Quando ele chegou naquele ambiente e viu a qualificação espiritual de Timóteo, o seu desempenho, a sua reputação, Paulo disse: cara, esse cara vai dar um bom pastor, esse cara acha que vai dar. Não tem gente que é assim, que você vê falar: pai, fulano nasceu para ser missionário ou pastor. Aí o que acontece? Paulo falou: vou pegar esse cara e colocar perto de mim. Paulo vai discipular Timóteo no decorrer da sua vida inteira. E você vai saber qual é o sucesso desse discipulado na vida de Timóteo. Paulo pega. E a partir daquele momento, Paulo e Timóteo se tornaram amigos, companheiros. E eu, como leitor das Escrituras, arrisco afirmar que melhores amigos. Por quê? Porque quando Paulo está morrendo em Roma, preso, sentenciado à morte, ele escreve a carta para quem? Para Timóteo. O que ele diz para Timóteo? Venha depressa, Timóteo, estar comigo. No dia das nossas crises, quem é que nós queremos perto de nós? Os nossos melhores amigos, irmãos. Sim, ele escreve para Timóteo. E Timóteo vai ajudá-lo. Você vai ver a relação íntima entre essas duas pessoas. Paulo chamava Timóteo de filho na fé, amado Timóteo. Uma relação íntima de amizade entre eles dois. Provérbios, capítulo 13, versículo 20, diz: quem anda com sábio, será sábio. Quem anda com tolo, vai de mal a pior. Aquele ditado popular que diz: diga-me com quem tu andas, e eu direi quem tu és, se aplica perfeitamente na vida de Timóteo, a relação a Paulo. Andou com Paulo? Então você vai ser pastor. Andou com um homem cheio do Espírito Santo? Então você vai ser alguém cheio do Espírito Santo. Andou com um missionário do lado? Então você vai ser um missionário de Deus. Ok, bênção de Deus. E aí eu me lembro de uma certa feita, né? Contei essa ilustração uma vez e volto a repetir. Eu estava no Parque Simba, e quando eu cheguei ali, estacionei minha bike do lado e fui andar na madrugada. E andando ali na madrugada, eu vi um rapaz novo, com uma senhora bem já avançada em idades, e eu entendi que ele era o personal dela, porque ele estava o tempo todo ensinando ela ali. E aí eu fiquei observando. Ele deu 3 voltas ao redor ali, e ela andava rápido. De repente ela começava a querer esmorecer. E ele falava para ela o quê? Pare não. Continue, vamos, você vai conseguir. Depois acabou e ela foi fazer os seus abdominais. E ela começou a fazer os abdominais de forma errada. Ele falou: não, assim não, porque senão você vai machucar a sua coluna e vai prejudicar o seu futuro. Quando acabou aquele negócio, eu falei: que coisa boa. Ali está o exemplo do tipo de pessoas que nós precisamos do nosso lado. Primeiro, pessoas que andem ao seu lado. 1 volta, ele ao lado. 2 voltas, ele ao lado. 3 voltas, ele ao lado. Segundo, ande com pessoas que
anime você a continuar a caminhada. Quando ela cansava, ele dizia, não pare não, você vai conseguir. Ande com pessoas que motivem você a andar com Deus. Quando você cair, levante você e diga, você vai conseguir, você vai vencer. Ande com gente que anime a sua fé. Mas terceiro e mais importante, quando ela foi fazer abdominal errado, ele foi corrigir a postura dela. Ande com pessoas que corrigem as suas posturas incorretas. Sim, todos nós temos posturas incorretas. Todos nós precisamos de pessoas que digam, está errado. Todos nós precisamos de pessoas que digam, não entre. Todos nós precisamos de pessoas que dizem, não faz. Todos nós precisamos de pessoas ao nosso lado que digam, não entre nesse relacionamento. Todos nós precisamos de alguém que nos ajude a corrigir as nossas posturas erradas, irmãos. Esses aqui são amigos. Nós não precisamos de cúmplices. Nós precisamos de amigos. De preferência, amigos que, antes de ser nossos amigos, sejam amigos de Deus. Como a Bíblia diz acerca de Moisés, amigo de Deus, falava face a face. Esses aí são os melhores amigos que a gente tem. Então Paulo decidiu andar com Timóteo. E eu te pergunto, sua guisa de ilustração ou de reflexão, quem são os seus amigos? Quem são os seus amigos? Você tem amigos? Porque, irmãos, eu não consigo entender um discípulo de Cristo que não tem amigos. E eu conheço muita gente dentro das igrejas que não tem amigos. Se você precisar hoje abrir o seu coração para alguém, para quem é que você liga? De noite, deu um grande problema. Aconteceu uma enfermidade, você tem para quem ligar? Amigo. Não estou falando família só não, estou falando amigo. Tem alguém? Se você cair em pecado, você tem alguém para quem abrir o seu coração e vai ajudar você a se levantar? Amigo. Irmãos, nós precisamos de pessoas do nosso lado, que nos ame e que por nos amar, nos ajude, ande conosco e nos corrige. Quarta característica, ou quinta. Eu me perdi já na fita. Amém, irmãos? Aguenta firme, falta mais um. Versículo 3 diz, quis Paulo que ele fosse em sua companhia. Por isso circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares. Pois todos sabiam que o seu pai era grego. Esse texto é muito interessante. Porque Paulo, o apóstolo, já nos ensinou que a circuncisão, ela não atribui nenhum valor espiritual ao crente. Quando ele escreveu a sua carta aos Gálatas, capítulo 6, versículo 15, ele diz que nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor nenhum. O que vale é nós sermos novas criaturas. Ok? Mas, mesmo não tendo, ele circuncidou Timóteo. Porque Timóteo iria pregar com Paulo para os judeus. E para os judeus a circuncisão era importante. Se um incircunciso fosse pregar para um circuncidado, ele não ia ouvir. Só uma nota aqui de explicação. Incircuncisão, irmão, circuncisão, é quase que a cirurgia mais próxima dela que nós encontramos hoje é a fimose. Tá? Era um corte no prepúcio masculino que simbolizava a aliança do homem com Deus. As mulheres, obviamente, não circuncidavam, mas todos os homens que nasciam em Israel, desde Abraão, que teve que circuncidar o seu filho Isaque, todo mundo teve que observar isso, até que Cristo chegou. Agora, observe, Timóteo, então, não somente foi circuncidado, mas ele aceitou a circuncisão, porque ele não queria ser um obstáculo para a expansão do evangelho. Um detalhe importante é que a circuncisão numa criança é dolorosa, mas em um adulto é muito dolorosa. É muito dolorosa. Então eu compreendo que Timóteo tinha disposição para fazer sacrifícios pessoais em favor do avanço da obra, do avanço do reino de Deus. Eu acho isso lindo, irmãos. A circuncisão não presta, ok, mas se eu não circuncidar vai atrapalhar as pessoas a crerem? Vai, então eu vou me circuncidar.
Vamos lá, pode circuncidar. Ah, vai doer, vai me incomodar. Mas eu vou fazer, porque o reino precisa crescer. Ah, se eu não fizer, os judeus não vão crer, não vão me ouvir. O evangelho vai ser prejudicado. Então eu vou me sacrificar. Irmãos, o evangelho nos chamou para o sacrifício. Paulo escreveu, esse mesmo Paulo que carregou Timóteo, a sua carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 1. Ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo, que é agradável a Deus, o vosso culto racional. Perceba que isso não está desconexo. Nós estamos vivendo em uma época onde as pessoas não querem se sacrificar de maneira nenhuma. Elas não querem sacrificar o sono delas de 9 horas para não ir à EBD. Ah, eu trabalhei a semana inteira. Domingo é o dia de eu dormir, 9 horas da manhã. Ah, estou com sono ainda. As pessoas não querem sacrificar um par de sapato para não ofertar para um missionário que sacrificou a vida inteira no campo para poder ganhar almas para Cristo. As pessoas não querem sacrificar oferta. As pessoas não querem sacrificar tempo. As pessoas chegou num tempo que não querem sacrificar lazer, irmão, lazer. Meu Deus do céu, lazer. A pessoa prefere uma bicicleta, prefere um banho, prefere uma chácara, prefere amizade, prefere uma viagem, em detrimento da obra. Isso é triste, irmãos. Isso é muito triste. Deus nos chamou para se sacrificar por Ele, sim. Você sabe o que sacerdote faz? Sacerdote sacrifica. Mas a primeira oferta do sacerdote é Ele. Deus está nos convidando para isso. Há uma série de coisas que nós precisamos fazer. E eu quero que você reflita sobre isso. Se te ensinar um evangelho diferente desse daqui, tenha certeza absoluta, está errada. O evangelho não é um lugar para a gente passar e ganhar tudo que nós queremos. Porque em Cristo nós já perdemos tudo que nós tínhamos, irmãos. Tudo que nós tínhamos. Tudo que você tinha foi sepultado quando você encontrou a Cristo. A Bíblia compara você agora como mordomo. Mordomo não tem nada. Tudo é do seu Senhor. Tudo. Tudo. E eu disse no domingo passado, e repito, se o seu coração for avivado, você vai perder tudo que tem. Você não vai ter mais carro, embora você vai dirigir um. Você não vai ter mais casa, embora você vai morar em algum lugar. Você não vai ter mais salário, embora você vai receber todos os meses. Porque quando o Espírito Santo nos avivar, vai se cumprir em nós o que Paulo ensinou, escrevendo Romanos 8, 33 ou 34, dizendo que dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória, para sempre, Paulo diz. Amém. Vai se cumprir isso. Enquanto nós acharmos que temos alguma coisa, a gente não compreendeu o evangelho. Nós não temos mais absolutamente nada. Tudo é do nosso Senhor. Tudo. As nossas vidas, tudo. Ah, pastor, só quer dizer que eu não posso me divertir? Pode. Não em detrimento da obra. Não em detrimento do reino. Não em detrimento da vontade de Deus. Não em detrimento dos planos dele para a sua vida. Não em detrimento disso. Agora, se você estiver encaixado nos planos dele, aí está tudo resolvido. Porque aí é que as coisas vão apresentar-se para você. Você vai buscar o reino de Deus em primeiro lugar, aí é Deus que vai dizer, já que tudo é meu, então vou acrescentar para ele as demais coisas. Aí o negócio inverteu, sabe? Deus vai acrescentar, porque ele entendeu que tudo que colocar na sua mão é dele. Contribui para o seu reino, soma para ele. Então nós encontramos nesse texto 5 características de uma pessoa avivada pelo Espírito. Em primeiro lugar, é reconhecida a partir de quem é para Deus, discípulo. Segundo lugar, é alguém que é discípulo apesar das complexidades que cercam sua vida. Timóteo morava em um lar misto. Terceiro, uma pessoa avivada por Deus, ela tem uma boa reputação, porque as pessoas falam bem a seu respeito. Quarta característica, uma pessoa avivada tem sabedoria para escolher andar com pessoas certas. E quinta característica, uma pessoa avivada escolhe fazer sacrifícios para poder honrar e glorificar o nome do seu Senhor. Amém? Eu quero orar por você, quero orar pela sua vida.
se de alguma forma, de algum meio, o Senhor falou ao seu coração, eu não sei o que, irmãos, essa é uma questão sua e do Espírito Santo, mas se o Senhor te incomodou de alguma maneira, eu queria que você se colocasse em pé. Eu quero orar por você, da onde você estiver. Glória a Deus. Agora eu quero que você feche os seus olhos. Eu queria que você falasse para Deus sobre esse incômodo que o Espírito produziu no seu coração. Sim, quero que você verbalize isso para o Senhor, dizendo para Ele agora, Senhor, essa área, essa palavra, essa frase, esse versículo me incomodou e eu quero fazer uma mudança. Eu quero que você ore. Quero que você diga isso para o Senhor. O Senhor vai abençoar a sua vida, filho. Ele continua amando você do mesmo jeito. Não é uma questão de amor. Não é uma questão de amor. É uma questão de propósito, é uma questão de compromisso. É só isso. Nada que você fizer vai fazer Deus te amar mais. E nem menos. Não é uma questão de amor, é uma questão de propósito. Deus tem um plano para a sua vida. Ouça isso. Deus tem um plano para a sua vida. E Ele quer que o plano dele se cumpra. É sobre isso. Ele não te colocou nesse mundo inutilmente para você construir o seu ideal de vida. Não, Ele te colocou aqui para que o ideal dele fosse construído na sua vida. E é sobre isso que nós estamos falando. É esse evangelho que nós queremos viver. Esse tipo de avivamento que nós queremos experimentar. Quando as pessoas nos verem passando, eles vão falar para nós o que falaram de Timóteo. Ali havia um discípulo. Isso é o que mais vai importar. Porque verdadeiramente é isso que nós vamos levar. Deus, nós te agradecemos, Senhor. É sempre muito bom servir o Senhor e ouvir a Tua palavra. É sempre muito bom nos reunirmos como igreja e alimentar a nossa fé. É sempre muito bom sermos, ó Deus amado, confortados ou confrontados pelas verdades das Escrituras. Porque elas só visam o nosso bem. Tudo que vem da Bíblia é para o nosso bem. É o Senhor nos ensinando a medida do amor que o Senhor tem por nossas vidas. E nós te agradecemos. Mas nessa hora, Pai, eu quero orar por esse irmão, por essa irmã, por esse adolescente, por esse adulto, por esse solteiro e por esse casado, que se colocam em pé dizendo, Deus, eu quero uma mudança. Senhor, eu não consigo dimensionar quais são as mudanças que os teus filhos precisam fazer, e eu nem preciso dimensionar isso, porque o Senhor sabe, e é uma relação do Senhor com o íntimo do coração de cada um dos teus filhos, e eu rogo para que o Senhor os alinhe, assim como a minha pessoa, nos planos que o Senhor tem para as nossas vidas, nos propósitos que o Senhor tem para a nossa caminhada, e que o Senhor nos ajude, Pai, sobre todas as coisas, glorificar o Teu nome por intermédio da vida de discípulos que temos. Nos ajude, ó Deus amado, a tomar as decisões necessárias. Nos ajude, Senhor, a corrigir as nossas posturas erradas. Levante pessoas, amigas, verdadeiras, sinceras, para andar conosco. Mas nos faça também pessoas verdadeiras, sinceras, para andarmos com outras pessoas. Nos ajude a nos alinharmos nesse propósito maravilhoso, glorioso, esplendoroso que o Senhor tem para a nossa caminhada. Porque nós queremos glorificar o Senhor. Nada menos, nada mais. Nós queremos, ó Deus amado, glorificar o Teu nome. E queremos que isso seja feito em vida. Sermos um sacrifício vivo e santo diante do Senhor. Eu abençoo o Teu filho, a Tua filha. Eu rogo pela vida deles. E em nome de Jesus eu peço que o Senhor cumpra neles os planos do Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém.